vou pedir para todo mundo ficar de câmera aberta. Isso vai estimular o Everton, ele vai poder ver vocês, né? Estou falando porque às vezes você ministra assim, e você só vê a câmera fechada, você não se estimula muito, né? Ou tira um pouco da motivação. Mesmo eu pedindo, a grande maioria ainda não abriu, né? Então, seja um menino obediente, que é bênção, né? Então... Vai pentear o cabelo, passa maquiagem. Isso. Olha, está melhorando. Alguns estão abrindo, que bom. A paz, Isso. a paz. Tão bom ver todos. vocês, né? Deus abençoe. Amém. Amém. E, então, pessoal, vocês já têm aí na tela de vocês o Everton, esse menino com cara de profeta. Pelo menos a barba é, né? Barba de profeta. E o Everton é lá de São Sebastião do Paraíso. Já é divisa de Minas, Everton? Já é Minas, a primeira cidade de Minas aqui. Então está na divisa, né? Está na divisa. São Sebastião do Paraíso. Deve ser uma cidade linda lá, né? Muito bonita. E entrando em Minas, as cidades já ficam diferentes, né? Do estado de São Paulo, né? Já é um lugar bem montanhoso, tem que subir uma serra bonita para chegar aqui. Que legal, né? Agora meu filho João Marcos está morando em Águas de Lindóia. Também. Olha só. Não, é divisa de Minas, é do lado de cá da divisa, né? Subindo por aqui é perto. É perto por aí. Então, então o Everton, a sua esposa está por aí, Everton? Não vai participar? Minha esposa não está num compromisso, tadinha. Vida de missionário não é fácil não, gente. Até hoje, para vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu trazer, né, para perto de nós a Estela, né? A gente não conseguiu. Às vezes que você veio, ela não pôde vir, também estava com compromisso, né? Mas a gente precisa combinar qualquer dia que dê certo para ela estar presente, né? É que então, geralmente um tem que ficar cuidando, né? Então, às vezes a gente rebanho, né? divide. Então, o Everton, ele é um plantador de igrejas. Ele foi plantar a igreja lá em São Sebastião do Paraíso. E a igreja mãe do Everton, nós podemos dizer que é Ribeirão Preto? Sim, é que a igreja de Ribeirão é mãe da igreja de Altinópolis, que é meu pai é pastor, e a igreja de Altinópolis nos enviou aqui, mas nada sem a cobertura de Ribeirão Preto, né? Exato. Então, pra vocês verem, né? Nós estamos todos ligados a Ribeirão Preto, ao pastor Danilo, à comunidade cristã de Ribeirão. E então nós temos aqui as informações que eu sei que o Everton, ele tem uma ênfase, né? Ele deseja, ele ama isso, o mover do Espírito Santo, né, Everton? Amém. Também, transferir através das suas ministrações os dons espirituais, né? E também trabalha como discipulado e treinando líderes. Está correto, Everton? Exatamente. Para uma breve história, eu conheci o Everton. Que ano que nós fomos juntos para o Rio de Janeiro, Everton? 3 anos atrás? Por aí, acho que dois anos, né? 2 anos, 2018? Isso. Por aí. Então, foi quando eu conheci o Everton. A nossa alma se ligou, né, Everton? Pelo menos a minha se ligou a sua. E com a gente certeza. compartilha os mesmos pensamentos, espirituais, dons, né? A gente ama essas coisas e então a gente se identificou muito, a gente conversou bastante, contei as minhas experiências com o Everton e já veio pregar algumas vezes aqui na igreja. Você que não é aqui de Araraquara, você que não é da comunidade de Santa Colheita, então nós já temos um laço com o Everton e nós queremos estar sempre junto com vocês aí. Amém, queridos. Amém. Então, não vai esticar mais essa conversa minha aqui, né? Porque o nosso objetivo é ouvir a sua ministração e nos alimentarmos da palavra, né? das suas experiências. E nós vamos deixar você à vontade. E talvez até 9h30, 9h40, né? 15 para as 10, acho que é um bom tempo, né? Puxa vida! Né? Depois, no final, tem perguntas que vocês podem fazer, né? Eu não sei se no inglês é chat ou se é chat. O que é? Acho que é chat mesmo, né? Acho que é chat mesmo, né?
Às vezes as perguntas são um pouco chatas, né? Mas vamos fechar nas perguntas aí. E eu queria que vocês participassem perguntando. Então, na medida que vocês vão ouvindo, né? Vão fazendo as perguntas aí. Vamos orar, então? Para a Amém. gente deixar o Espírito Santo agir, né? Vou pedir para a pastora Priscila fazer essa oração e no final a gente vai conversar um pouquinho mais. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade que nós estamos tendo através desse meio de comunicação, de estarmos juntos na tua presença, buscando mais do teu reino, mais do Senhor, Pai. Obrigada por cada um desses irmãos que se dispuseram a estar diante da tua palavra para aprender mais do Senhor, mais do teu chamado, mais da tua vontade. E, Pai, nós clamamos agora que o Espírito Santo esteja nos unindo, para que possamos, num só coração, numa só fé, bebermos da tua palavra. E, Senhor, nós clamamos agora pelo Everton, Pai, que o Senhor esteja abençoando o Everton, que o Senhor esteja, Deus, usando o teu servo, para que possamos, ó Deus, estar usufruindo agora aquilo que o Senhor está nos dando da tua palavra e da unção que o Everton tem. Nós agradecemos, Senhor. Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, fica à vontade, Everton. Eu vou fechar meu microfone aqui para não te atrapalhar, tá bom? Amém. Um abração, meu amigo. É uma honra estar aqui. É uma honra, queridos. Recebam o meu abraço, o abraço dessa linda igreja que está nascendo em São Sebastião do Paraíso. O abraço também da minha linda esposa, que não pode estar aqui comigo, está cumprindo algumas agendas aí. Mas é assim mesmo, vida de plantador de igreja é um negócio que não tem freio, não para nunca. Queridos, é uma honra poder ministrar para uma turma que tem buscado missões. E eu não poderia, eu disse aí, na hora que fiz minha descrição da minha identidade aí para os organizadores desse evento, eu não poderia deixar de dizer para vocês que a busca da minha vida tem sido por uma experiência com Deus. Eu confesso para vocês que eu nunca me dou por satisfeito. Eu sempre estou feliz e agradecido pelo que Deus está fazendo, mas eu sei que tem mais e eu sempre estou buscando por mais. Acredito que logo antes da pandemia eu estava aí com vocês num evento com os jovens. Foi intenso. Eu voltei com um fardo de cansaço de tanto que a gente se entregou em busca por Deus, porque foi muito intenso. Depois desse dia eu voltei para uma busca intensa por Deus. E já faz mais ou menos um mês que eu passei por um reavivamento e estou num processo de busca agora mesmo por uma nova experiência pelo Senhor. E tudo isso passa por missões. Então eu quero começar esse tempo que nós vamos ter junto. Eu confesso para vocês que eu não sei se é uma pregação, se é uma ministração, se é uma transferência de unção. Nós temos que aprender a transferir unção pela internet agora, né, gente? Que desafio esse. Eu queria estar aí para pôr as mãos sobre vocês e transferir isso, mas eu creio que Deus é poderoso para transferir o que está queimando aqui no meu coração para vocês. E, para começar, eu queria dar uma indicação para vocês de 3 livros que me inspiram muito nessa vida de missionário. O primeiro livro, 2 são de um escritor chamado Oswald Smith, e esse aqui é do Orlando Boyer. O do Orlando Boyer chama Esforça-te para ganhar almas. Aqui aparece meio que de ponta cabeça, né? Mas chama-se Esforça-te para ganhar almas. O nome dele é Orlando Boyer. É um livro extraordinário, aqueles pequenininhos de cabeceira, do tamanho da minha mão, que vale a pena você ter esse livro. Se você ama evangelismo, se você ama missão, você precisa ler esse livro, Esforça-te para ganhar almas. Um segundo livro, esse aqui é o meu queridinho, confesso para vocês que é um dos meus favoritos. Esse é antigo, o pessoal da velha guarda deve conhecer ele, se chama Paixão pelas Almas. Esse é do Oswald Smith.
É extraordinário. É um negócio assim extraordinário esse livro. Você precisa ler esse livro, Paixão pelas Almas. Aqui na imagem, para mim, aparece invertido. Paixão pelas Almas, Oswald Smith. É um livro de avivamento, meus irmãos. Poderosíssimo. Vai despertar vocês aí para um avivamento na sua vida, no seu ministério. É poderoso, indicadíssimo. E do mesmo Oswald Smith, O Clamor do Mundo. Qual a tarefa suprema da igreja? Cristo voltará antes do mundo ter sido evangelizado? Por que a igreja não tem sido eficaz na evangelização do mundo? Tudo que eu vou ministrar para vocês tem grande influência desses 3 livros. O foco desses 3 livros é o avivamento pessoal, o fogo do Espírito Santo queimando em nossas vidas e fazendo de nós testemunhas de Jesus Cristo sobre a terra, testemunhas do Evangelho. E é o meu desafio, mesmo à distância, despertar em você um desejo por uma experiência com o Espírito Santo. Eu não sei qual o nível que está a sua relação com o Espírito Santo agora. Eu não sei como estão os dons espirituais aí na sua vida nesse momento. Eu não sei se vocês estão orando em línguas nesse momento, se vocês passaram algum tempo orando em línguas hoje, se você tem esse hábito maravilhoso, se não tem, a minha oração é que Deus desperte isso dentro do teu coração, porque nós precisamos de uma experiência sobrenatural com o Senhor, para que a gente desperte. Queridos, precisa acontecer um avivamento em nossos dias. Precisa acontecer um despertar do Espírito Santo em nossas vidas. E eu espero ser em Deus um canal aqui que te desperte para isso. Eu estou dando uma olhada aqui, eu estou vendo muitos rostos jovens e eu estou vendo alguns rostinhos experientes também. Não estou chamando vocês de velhos, tá bom? Estou chamando vocês de experientes, porque no reino de Deus ninguém fica velho. Mas é muito gostoso ver rostos jovens buscando ao Senhor. Tem um outro livro que eu preciso deixar aqui para vocês, está só no meu Kindle, então eu não consigo mostrar. Se chama Heróis da Fé. Eu não sei se você já leu Heróis da Fé. Meu irmão, minha irmã, você precisa ler esse livro, porque você precisa se apaixonar por almas. Paixão por almas deve ser o que queima em teu coração, porque ser cheio do Espírito Santo necessariamente faz parte da sua vida ser uma testemunha de Jesus Cristo. Eu queria começar a nossa saga, o nosso passeio pela palavra de Deus aqui em Lucas 24, 49. Eu peço para você abrir a sua Bíblia em Lucas 24, 49. 24, 49. Eu amo o Espírito Santo e eu peço que ele faça algo lindo em sua vida e minha vida hoje à noite. É muito gostoso ver o rostinho do Vini aqui. Deus abençoe, Vini. É muito bom que você esteja aqui online. O Vini foi um discípulo amado lá em Ribeirão Preto. Eu era de Ribeirão Preto. Aí, há 3 ou 4 anos atrás, já não me lembro, eu vim para Altinópolis ajudar meu pai, em Altinópolis, na obra, e depois meu pai me enviou para cá, porque sempre foi o sonho do coração dele. Deus nos deu esse sonho de plantar essa igreja aqui em Paraíso. E vou dizer, meus amados, tudo isso passa por uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Nós temos, sim, desafios, por exemplo, financeiros, administrativos, preparo do obreiro, isso é muito importante. Se a gente deseja ser missionário, a gente precisa se preparar. E o que é se preparar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus? É conhecer a palavra de Deus, é ter um ministério ao qual você se submete, porque a unção ela não é conquistada, ela é herdada. A unção é uma herança. A unção nunca vai ser gerada de você para você mesmo.
você sempre vai receber o desafio de continuar o que alguém começou. E isso sempre vai vir através de alguém. E você precisa estar conectado com pessoas, com um pai ministerial, com um gerador ministerial, porque missão não nasce de rebelião, missão não nasce de um sentimento que Deus botou no teu coração. Você precisa, ontem eu estava ouvindo o Justin ministrando, e ele falou muito sobre isso, que nós precisamos de submissão na nossa missão, senão nós não podemos fazer missão. Eu concordo plenamente. Quem seria de mim se não fosse a cobertura espiritual sobre a minha vida? Então vamos lá. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era necessária uma espera. Os discípulos deveriam obrigatoriamente esperar por esse momento, por esse start em sua vida, em seu ministério. E, querido, se tem uma coisa que nós precisamos, é parar de fazer a coisa na força do nosso braço. Nós precisamos parar de achar que a gente sabe fazer a obra de Deus do jeito certo. E nós precisamos buscar poder do alto. Eu estou na onda dos livros aqui, vale a pena eu indicar para vocês um livro de Charles Finney que se chama Poder do Alto. E ele fala exatamente sobre isso, o que é poder do alto. E ele define de uma maneira muito linda, ele diz: poder do alto é receber de Deus o poder de convencer o pecador para o arrependimento. É quando você tem sobre a sua vida uma influência poderosa do poder de Deus, que as suas ações, suas palavras, sua maneira de olhar para as pessoas, impacta elas com o poder de Deus. E elas se convertem e se arrependem dos seus pecados. Queridos, um mover de missão passa necessariamente por um mover, uma experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos, temos a necessidade de parar, e hoje nós estamos aqui parando nossa vida para buscar no Senhor um batismo, um avivamento nas nossas vidas, que vai nos impulsionar a sermos, de fato, uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, nós pegamos esse primeiro versículo, onde Jesus diz: vocês vão receber a promessa. A promessa é o Espírito Santo. E ele diz: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos desse poder. Eu citei o livro de Charles Finney, e eu sempre amo ler o livro de Charles Finney, porque ele conta algumas experiências extraordinárias que ele tem com Deus, depois do momento que ele foi cheio do Espírito Santo. Tem uma experiência que eu compartilho com vocês aqui, se você não leu ainda. Ele conta que um dia ele estava orando e o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi visitar uma fábrica de tecelagem na cidade dele. E ele disse que quando ele entrou naquela fábrica, as mulheres olhavam para ele com um olhar sensual, com um olhar sedutor, literalmente. Mas teve um momento em que ele estava passando, cheio do poder de Deus, que aquelas mulheres olharam no rosto dele, e quando olharam, caíram prostradas no chão em arrependimento. Teve que parar aquela produção daquele momento para haver um culto. Então Charles Finney pregou sobre o arrependimento, e aquela fábrica inteira, todos os funcionários, entregaram sua vida a Jesus. Então é o que ele nos encoraja, a gente buscar essa experiência de poder do alto, onde o poder de Deus está em nossa vida de uma maneira tão tremenda, tão extraordinária, que por onde a gente passa, a gente impacta as pessoas com a presença de Deus. E não só isso, as pessoas não vão sentir algo bom em você, elas vão sentir algo que move nelas o desejo do arrependimento. É disso que nós estamos falando, meus amados. Toda a experiência desses homens de Deus do passado, por isso eu indiquei Heróis da Fé para vocês, é para nós entendermos
que o que aconteceu nesses avivamentos missionários foi uma ação extraordinária do Espírito Santo. Foi uma ação extraordinária do poder de Deus, movendo na vida de homens simples, que fez com que o evangelho se espalhasse por todo o mundo. Então eu quero aqui sim encorajar você a renovar a unção sobre a sua vida. Aí tem muita gente que diz, mas o Espírito Santo já foi derramado, nós temos que buscar algo novo, já foi derramado. Queridos, eu também creio que o que aconteceu em Pentecoste foi único. A promessa de Joel se cumpriu. Não precisamos de um novo Pentecostes. Mas lá em Atos, a gente percebe que 4, 5 vezes depois de Pentecostes, houve sim um sopro do Espírito Santo sobre as pessoas, houve sim uma renovação do Espírito Santo sobre a igreja, e depois dessa renovação, uma explosão de evangelismo e de autoridade na palavra de Deus aconteceu. O que eu estou propondo para vocês não é um novo Pentecostes. O que eu estou propondo para vocês é uma renovação do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós não precisamos de um novo cumprimento do profeta Joel. Nós precisamos de uma experiência que nos coloque de volta na rota, que nos coloque de volta na autoridade, no poder do Espírito Santo. Nós tenhamos uma experiência renovadora, poderosa, que nos inspire a orar pelos enfermos, a pregar o evangelho a quem não ouviu o evangelho ainda. Então, assim, se eu perguntar para vocês aqui, quem ora em línguas, faz favor para mim. Se você foi batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, levanta a sua mão assim, balança a sua mão, que eu quero ver quem de vocês aqui ora em línguas depois que foi batizado com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Tem uma turma. Talvez muitos poucos de vocês aqui não tiveram essa experiência. Agora, tem uma coisa extraordinária que não ensinaram para nós aqui no Brasil. Eu não sei o que aconteceu com o mover do Espírito no Brasil, porque não falaram para nós por que nós fomos batizados com o Espírito Santo. Ou pelo menos não enfatizaram isso para nós. Quando eu fui cheio do Espírito Santo e vivi minha experiência pentecostal, o meu avivamento e tudo isso, eu orei em línguas, eu comecei a ver o dom de Deus, eu não tinha na minha vida como prioridade ganhar almas. Eu não tinha na minha vida como central paixão por almas. Então eu comecei a ler livros. O primeiro livro de avivamento que eu li foi o Heróis da Fé. E eu comecei a ver que cada homem de Deus clamava por um mover do Espírito com uma intenção: dá-me almas, ó Deus, dá-me almas. Eu preciso ganhar vidas. Eu preciso ganhar vidas. Tem um homem de Deus que me impacta muito, chama-se John Knox. A rainha da Escócia disse que temia mais as orações de John Knox do que um exército armado contra ela. Esse homem abalou a nação inteira por causa da sua vida de oração, por causa do impacto de uma vida de oração. John Wesley, George Miller, homens poderosos em Deus, e o que motivava eles a orar e buscar mais de Deus, sabe o que era? Eu preciso ganhar mais almas, eu preciso ser um missionário, eu preciso ganhar vidas, eu preciso convencer mais um a converter-se a Jesus Cristo. Se você ler esse livro que eu indiquei, que eu não tenho ele aqui para te mostrar, mas se chama Uma Vida Cheia do Espírito, lá do Charles Finney, ele diz o seguinte, que tinha dias que ele pregava o evangelho para as pessoas e elas não se convertiam, então ele percebia que era o momento dele se trancar no quarto de novo e buscar uma unção fresca de Deus, e quando o poder de Deus vinha sobre ele e ele falava de Jesus para alguém, a pessoa se convertia. Eu te pergunto, meu amado, acabei de perguntar se você ora em línguas e a maioria de vocês levantou as mãos aqui. A minha pergunta para você é: qual foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Qual foi a última vez que você perdeu o sono? John Knox perdia o sono. Ele clamava: Deus, dá-me a Escócia, dá-me a Escócia. Eu clamo a ti, Senhor. Ele passava noites e noites em claro, clamando a Deus: dá-me a Escócia, dá-me a Escócia, me dá almas ou tire a minha. Essa é a paixão dos avivalistas. Então, quando nós estamos aqui em um seminário, em um encontro,
Gente, acho que a conexão do pastor Everton caiu. A gente está tentando entrar em contato com ele para saber se consegue voltar. Pronto, olha ele ali. Não sei o que aconteceu. Acho que é a internet, mas tá bom. O que eu falei por último, gente? Nem lembro. Mas tá bom, eu estou aqui. Nós precisamos de um mover do Espírito em nossas vidas. E é isso que vai provocar em nós esse desejo de servir, esse desejo de fazer missão. Queridos, uma das perguntas que mais surgem para missionários é: de onde vem o teu sustento financeiro? De onde que vem a grana que paga as coisas que você faz? Como que você faz para fazer a igreja crescer? Qual projeto que você está levando? E, queridos, vou te dizer uma coisa como missionário. Eu não sei nem te dizer de onde está vindo gente. Eu sei que as pessoas estão vindo. A maior necessidade que eu tenho não é financeira, é de um renovar constante do Espírito sobre a minha vida. É isso que eu quero mostrar para vocês, que tudo começa com um avivamento pessoal. Abre comigo a Bíblia em Atos 1:8. Nós vamos olhar mais um texto para ir um pouquinho mais fundo nisso que eu estou dizendo para vocês. Atos, capítulo 1, versículo 8. No meu coração eu tenho só um desejo, querido. Você e eu precisamos ser renovados na unção essa noite. Eu e você precisamos ser renovados no toque poderoso do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você, para ser um missionário, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você não precisa de uma epifania, um anjo aparecer e dizer para você que você é um missionário. Eu quero te dizer que se o Espírito Santo encheu tua vida um dia, e se você ora em línguas estranhas, eu quero te dizer que já há um espírito missionário aí dentro de você, e você precisa botar isso para fora. De alguma maneira, você precisa entender essa noite que é necessário você dizer só sim para o Espírito Santo, que já está aí. Atos 1:8 diz o seguinte, Jesus dizendo: mas recebereis poder, dunamis, quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Quantas vezes eu preguei sobre o Espírito Santo usando só essa parte do texto, e todos nós ficamos empolgados com o poder de Deus e com a explosão de Deus, com as línguas, com os dons. Agora o texto continua e ele diz: e sereis minhas testemunhas. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma testemunha. E aqui, tanto em Jerusalém, onde vocês estão, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o que Deus está nos dizendo é o seguinte: quando o Espírito Santo vem sobre vocês, vocês recebem poder para ser testemunhas. É por isso que eu comecei essa live indicando esses livros, porque eu volto para esses livros sempre para ganhar inspiração, porque eu preciso amar almas. Se eu amo o Espírito Santo, eu preciso amar vidas. Eu preciso ser uma testemunha eficaz. Aqui em Paraíso, em Minas Gerais, no Brasil e até os confins da terra. A partir do lugar que vocês estão aí agora, a maioria de vocês aí em Araraquara, vocês têm uma missão. Dentro de vocês habita um espírito missionário. O Espírito Santo quer te enviar. Não é você que tem que querer ser enviado. O Espírito Santo já quer que você seja enviado. Desde a hora que ele encheu sua vida, já há em você o DNA missionário. Você já tem dentro de você a identidade missionária. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque é por causa disso que eu amo de paixão as células. É por causa disso que eu amo de paixão o evangelismo que as células produzem. Porque é esse espírito que eu prego nas minhas células.
Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo porque nós vamos fazer evangelismo e vamos fazer discípulos e vamos introduzir eles na vida da igreja e vamos introduzir eles no caráter de Cristo. Queridos, as células é o pequeno lugar onde vai começar teu ministério. Ser missionário não é ser enviado daqui para o fim da terra, não. É começar aqui e ir até lá. Tem gente querendo ser missionário, já querendo ser enviado para a África. Querido, se você não é um missionário na tua vizinhança, como o teu pastor vai te enviar para a África? Se você não consegue evangelizar o vizinho, o amigo de trabalho, você está dizendo para mim que você vai para o campo missionário para ser um evangelista? Não há missão sem evangelismo. Não há missão. A missão é o evangelismo. Mas o que move o evangelismo é o poder do Espírito Santo. Eu vejo uma geração, principalmente de jovens, buscando mover, cantando sobre o mover, desejando o mover do Espírito. E, cara, tudo isso é muito poderoso, mas são poucos os jovens que se reúnem para fazer um evangelismo poderoso. E eu confesso para vocês que o que eu concebo como evangelismo é o que Deus fez com Paulo naquele barco, que Deus disse para ele, eu vou salvar todo mundo que está no teu barco. E às vezes você está pensando aí agora, como que eu vou fazer para evangelizar, pastor? Me dá uma ideia para eu começar a evangelizar. Eu quero que você feche os seus olhos e você pense, quem está no teu barco agora? Quem trabalha com você agora? Quem é da tua família agora? Quem você tem contato agora? São esses que Deus quer salvar. Em alguns momentos nós vamos fazer esforço evangelístico para sair pela rua, batendo na porta de desconhecidos e pregar o evangelho. Isso pode acontecer, isso deve acontecer, mas deixa eu te dizer, o maior evangelismo que você vai fazer é salvar as pessoas que estão dentro do teu barco. Quantas pessoas convivem com você e estão indo para o inferno e vão para o inferno se você não abrir a boca? Queridos, paixão por almas é o que move o evangelismo e as missões. Não há missão sem evangelistas. Não há missão sem fogo do Espírito Santo. Não há missão sem que você deseje de todo o teu coração ser uma testemunha de Jesus Cristo. Você que é cheio do Espírito e ora em línguas, e deseja os dons espirituais e quer ser usado por Deus, será que quando você sonha em ser usado por Deus, você se imagina evangelizando na rua? Você se imagina evangelizando em uma comunidade pobre da sua cidade? Juntando a turma para dar uma aula de dança, pegar o ministério de dança da tua igreja e ao invés de vocês ficarem lá na igreja, vocês irem para uma praça ou irem para uma comunidade, dar aulas de dança para essa turma, juntarem, conseguir doações, fazer um cachorro-quente, no fim daquela tarde, dar um cachorro-quente para cada um, orar por eles e abençoar a vida deles. Querido, Deus tem uma missão para a tua vida, e o que vai mover essa missão é o desejo por ganhar almas. Mas de onde vem esse desejo, pastor? De onde vem esse sonho de ganhar almas? Vem do batismo com o Espírito Santo. Ele te encheu para fazer de você uma testemunha. E sabe o que é mais triste? A gente quer ser cheio do Espírito Santo sem querer ser testemunha. A gente não carrega esse propósito na nossa vida de ser uma testemunha. Mais uma vez eu te pergunto, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? É assim que acontece missões. Há mais ou menos um mês atrás, eu e minha esposa fomos direcionados, tanto pelos meus pais, que são meus pastores, quanto por Deus, a cuidar mais da nossa saúde. E a gente foi atrás de uma academia. E a gente começou a orar por Deus nos direcionar para a academia certa. E aí fomos encontrar uma academia, sentimos paz, começamos. Queridos, nós já ganhamos os 2 donos da academia, o casal que são donos da academia, que são nossos discípulos. São agora irmãos nossos, estão andando com a gente, estavam com um casamento destruído e agora estão passando por um processo de restauração. Sabe por quê? Porque a minha missão de vida não é fazer uma academia, é usar a academia para ganhar vidas para Jesus. A missão da minha vida
é servir a Deus. E o que é servir a Deus é ganhar mais um para Jesus. Você precisa ganhar mais um para Jesus. Você precisa buscar em Deus essa experiência maravilhosa. Eu vou abrir uma porta aqui por causa do sinal da internet. Senão a internet fica ruim aqui para mim. Nossa internet é bem limitada. Queridos, o alvo da minha vida essa noite, se eu conseguir fazer isso, eu estou satisfeito. É despertar você para ser um missionário onde você está agora. Para ser um missionário, um evangelista, onde você está plantado agora. Aí na sua vizinhança, Deus quer te dar almas para cuidar. Deus quer te dar discípulos, pessoas para serem salvas. A questão é, você se acostumou a ir para a igreja, você se acostumou com os programas da igreja e você talvez tenha se esquecido, ou ninguém te contou claramente que depois que você foi cheio do Espírito Santo, você virou uma testemunha. E você precisa testemunhar a respeito de Jesus Cristo. Você precisa falar de Jesus. E isso não pode ser de qualquer jeito. Nós acabamos de ler Lucas 24:49, onde Jesus diz: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do poder de Deus. Nós não podemos fazer isso sem o poder de Deus, sem uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Pastor, mas qual o segredo do teu ministério? Está começando uma igreja em São Sebastião do Paraíso. Deixa eu dizer para vocês, a conversão de uma alma é um milagre tão grande, que vocês não têm ideia. Eu acho que devem ter, porque vocês também cresceram. Vocês não são uma igreja que surgiu do nada e virou grande. Vocês foram ganhando um por um. Eu estou aqui assim, ganhando um por um para Jesus. E eu estou vendo o quanto a batalha é grande. O difícil não é atrair gente para a igreja. Isso não é difícil. Fazer evento, criar maneiras, jantar para as pessoas virem, criar a festa para os jovens virem. Mas eu decidi na minha vida que eu não vou ser uma pessoa de eventos. Eu vou usar os eventos como ferramenta, mas não vou deixar os eventos serem o carro-chefe da minha igreja. Eu quero que a minha igreja seja cheia do Espírito Santo e que cada crente que entra aqui dentro entenda uma coisa: cada um de vocês são uma testemunha e vocês têm a missão de ganhar pessoas para Jesus. E, queridos, a gente pode ter perdido isso no meio do caminho. Sinceramente, tem dias que eu acordo que eu não estou pensando nisso. Isso é muito triste, porque tem pessoas indo para o inferno perto de nós. E porque a gente não pensa em ganhar almas, a gente não pensa em buscar mais do Espírito Santo. Sabe por que você não está desesperado por uma unção fresca do Espírito Santo? Porque você não foi lá no mercado da tua cidade hoje pregar para qualquer pessoa e essa pessoa disse não para você e disse não para Jesus. Quando isso acontecer e o desespero bater e você disser o seguinte: se Deus não me tocar, eu não tenho como continuar isso aqui. Então, se isso não acontecer contigo, você não vai saber o que é precisar do poder de Deus sobre a tua vida. O poder de Deus não é uma distração. O poder de Deus é a autorização. Nós vamos falar sobre isso no último texto que eu vou ler com vocês. É a autorização de Deus para você mover debaixo do poder dele, da graça dele. O poder de Deus sobre a sua vida virá para te respaldar no que você está fazendo, no que você está falando, em como você está servindo as pessoas. Meus amados, nós precisamos de um mover de Deus nas nossas vidas pessoais. E a maior prova de que nós precisamos disso
conexão do pastor caiu de novo. Vou tentar entrar em contato aqui com ele. Voltou? Pronto. Aqui. Acho que voltamos, né? A maior prova que precisamos disso, aí travou. Nós precisamos, queridos, ser cheios do Espírito Santo. E a maior prova que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo é que nós não estamos pensando em salvar vidas. Nós estamos morrendo na luz. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que anunciemos. Nós temos um propósito. E o propósito da nossa vida é falar de Jesus. O propósito da nossa vida é ser testemunha por onde nós passamos. E o meu maior temor, como homem de Deus, é permitir que isso aconteça comigo. Que eu acho que pastorear uma igreja é preparar uma palavra só para o domingo. E não é só isso. Eu tenho uma missão. Eu sou um discípulo. Eu tenho almas para ganhar. Eu tenho pessoas para conquistar. Se eu tenho que inspirar meus discípulos a fazer alguma coisa, é a ganhar mais almas para Jesus. E para eles ganharem almas para Jesus, eles precisam estar cheios do Espírito Santo. Eles precisam dessa experiência. É isso que eu quero plantar no teu coração, queridos. Deus vai levantar recursos. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, se a tua missão é essa. Deus vai tocar o coração do seu pastor, dos seus pastores, para enviarem você, para te darem respaldo. E isso vai acontecer de acordo com as suas respostas. Você já é um missionário na igreja onde você está, servindo. Tudo isso é o caminho natural que Deus vai guiar. Mas nós não podemos enviar pessoas que não amem o evangelismo para o campo missionário, porque vão se frustrar. A coisa não acontece no automático e sozinha. A coisa só acontece quando você se move debaixo do poder de Deus. As pessoas são convencidas do pecado delas e elas se arrependem, e elas deixam seus vícios, elas deixam seu pecado. E a maior maneira de propagar o evangelho, sabe qual é? É ver as pessoas transformadas. Quando uma família se depara com um viciado, que chega no próximo churrasco e ele não quer mais beber cerveja, porque não é porque a igreja proíbe ele de beber cerveja, ou porque beber cerveja é pecado ou não, porque quem é imaturo e não é cheio do Espírito Santo pergunta esse tipo de coisa. Agora, quem é cheio do Espírito Santo não precisa ficar perguntando o que é e o que não é. Quem é cheio do Espírito Santo vai dizer: Espírito Santo, tu que estás aqui comigo, o Senhor está gostando do que eu estou fazendo? Me mostra se beber ou fazer qualquer outro tipo de coisa é pecado ou não. Queridos, nós precisamos de uma experiência poderosa com o Espírito Santo. O que os seus discípulos, a sua célula precisa é de uma experiência poderosa com o Espírito Santo. O guiar do Espírito Santo na obra missionária é maravilhoso, mas o que vai trazer muita gente para se converter nisso é a sinergia. Um se converte, o outro se converte, o testemunho aumenta, então a igreja vai sendo edificada como foi edificada em Atos dos Apóstolos. Mas Jesus está dizendo: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Então eu preciso afirmar para você, para cada um de vocês, que nós somos testemunhas de Jesus. Eu estou aqui em Paraíso como uma testemunha de Jesus Cristo. Esses dias eu estava ouvindo a live do Bispo Mano, que é o bispo do Cezinha Cita, que vem pregar direto nas revisões aqui. E foi tão poderoso o que ele me disse, que marcou minha vida. Um discípulo chegou para um discípulo e perguntou: o que você vai fazer no supermercado? Eu acho uma pergunta tão natural, não é? O que nós vamos fazer no supermercado?
E aquele discípulo respondeu o que na cabeça eu respondi. Vou fazer compra. Vou comprar o que está faltando em casa. E aí o bispo Mano respondeu para ele, essa é a diferença sua e minha. Porque qual era a pergunta? Como eu faço, pastor, para fazer mais discípulos? Por que a minha célula não cresce? Por que eu não evangelizo mais gente? E aí o bispo Mano respondeu, essa é a minha diferença para você. Você vai no mercado para fazer compras. Eu vou ao mercado para fazer discípulos. Depois eu faço compra. Eu vivo para cumprir a missão daquele que me chamou. A minha vida é cumprir a missão que o meu general me deu. Então, o resto é desculpa para que eu possa ser uma testemunha. Lá no seu trabalho, onde você vive, no meio da sua família, Jesus quer fazer de você uma testemunha. Sabe o que eu estou sonhando aqui depois dessa live? Que no próximo encontro com a tua família, com seus amigos, você possa ganhar alguém para Jesus. O meu sonho é que de alguma maneira o Espírito Santo toque sua vida para você perder o sono e você dizer, como eu vou ganhar mais um para Jesus? Como eu vou fazer discípulos? Porque essa é a missão, queridos. Essa é a missão. Jesus disse, ide. Então, por que nós não estamos indo? Por que nós estamos tão parados ainda? Mas nós estamos no meio de uma pandemia. Queridos, nós temos a tecnologia, dá para abrir casa de paz online. Dá para fazer de tudo quanto é jeito, se você quiser, e buscar os seus pastores, direção com eles. Eu tenho certeza que Deus dará estratégia para você, ganhar vidas para Jesus. Agora, o nosso problema é que nós não estamos preocupados com isso. Nós não estamos perdendo o sono por causa disso. Porque a gente acha que porque orou em línguas ou porque ora em línguas, nós estamos cheios. E sabe qual é a prova de que você está cheio? Quando você fala de Jesus para alguém e alguém se converte. Essa é a prova de que o poder de Deus habita a tua vida. E isso faz a gente se questionar. E eu quero que você se questione não de uma maneira negativa, mas que isso te impulsione, como impulsionou esses caras, esses grandes homens de Deus, a buscarem Deus com mais intensidade, dizendo, eu preciso de um batismo no Espírito Santo. Eu preciso renovar o poder de Deus em minha vida, porque eu tenho que falar de Jesus para os meus amigos de trabalho. Eu tenho que falar de Jesus para os meus vizinhos. Eu tenho um testemunho maravilhoso do meu tio, que hoje é pastor no presbitério em Ribeirão Preto, Moisés. Ele é meu tio. E eu me lembro quando ele me dava aula de teclado, quando eu tinha 12 anos de idade. Faz 20 anos isso, estou com 32 agora. 20 anos atrás, eu me lembro lá na Vila Virgínia, lá em Ribeirão Preto, não aqui é São Sebastião do Paraíso. Mas a gente estava em Ribeirão um dia e os vizinhos começaram a brigar. Teve um quebra-pau. Quem nunca teve um vizinho que briga, não é mesmo? Quem aqui tem um vizinho que briga e de vez em quando o bicho pega aí na vizinhança? Você tem um vizinho desse ou não? Meu tio Moisés tinha um vizinho desse. E eu me lembro de um dia que o tio Moisés pegou um copo e botou na parede para ouvir o que estava rolando do lado de lá. E eu me lembro eu pequenininho, com 12 anos de idade, com um copo na parede e a gente ouvindo a briga com um copo. E eu me lembro até hoje do momento em que Deus falou com o tio Moisés. Ele falou, não é possível que nós estamos fazendo isso. Nós temos a palavra que pode mudar essa família. E nós estamos aqui ouvindo a briga. Para quê? E aí ele fez nós tudo ficar de joelho. Eu me lembro que eu me ajoelhei com a tia Raquel, com o tio Moisés. E nós começamos a orar pela salvação daqueles vizinhos. E sabe a coisa mais linda da minha vida que eu tenho para dizer para vocês? Eles se tornaram discípulos do tio Moisés, lá na comunidade cristã em Ribeirão Preto. Sabe por quê? Deus não chamou você para ficar ouvindo briga de vizinho. Deus plantou você aí para restaurar essa família que está brigando. Deus colocou você aí para testemunhar a respeito dele. Mas eu não sei falar de Jesus. Querido, não é se você sabe ou não falar de Jesus. A questão é, aconteceu alguma coisa em sua vida que você pode dizer, foi Jesus que fez? Porque ser testemunha implica em falar daquilo que você viu e ouviu. Ser testemunha não é inventar um texto. Ser testemunha não é ser marketing.
Você não tem que defender Jesus nas rodas. Você não tem que... Não, a tua missão é falar o que ele fez na tua vida. Para isso, eu uso sempre o testemunho daquele jovem cego que foi curado por Jesus. Então, ele era cego desde nascença, Jesus cura os olhos dele. Ele sai andando e a Bíblia diz que na próxima esquina tinha uma turba de religiosos. Perguntaram para aquele menino, e aí, ele é o Cristo ou não? Ele é o Filho de Deus mesmo? A resposta desse menino é extraordinária. Ele disse, ele é o Cristo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É disso que eu estou falando, meus amados. Eu não estou falando que você tem que ser um teólogo, dominador da palavra, de Gênesis, Apocalipse, mestre em escatologia, para pregar o evangelho. Você precisa de um testemunho. Tem um antes e depois da sua vida. Tem um marco na sua vida. Jesus fez alguma coisa em sua vida. É disso que você tem que falar para as pessoas. Pare de tentar convencer as pessoas de algo que não é você que convence, é o Espírito Santo. Mas entre nessa como uma fiel testemunha. Eu fui tocado maravilhosamente. Ele mudou a minha vida. Eu deixei os meus pecados. Quanto a fatos, não há argumentos. O meu temor, o meu medo é que a gente perca isso. Por isso eu comecei, mais uma vez eu digo, essa live com esses livros para inspirar você, além do que eu estou tentando fazer, você usar seus devocionais diários para ler livros, ler sobre a vida de homens de Deus, olhar para nós que estamos nas missões e dizer, eu quero fazer igual, eu quero cumprir o meu propósito no Senhor. Eu tenho mais um texto para ler com vocês, está em Salmo 51, abre comigo lá. Legal, estou vendo que está começando a surgir perguntas e eu quero respondê-las, tá bom? Nós já estamos chegando lá. Salmo 51, 12. Olha, esse salmo mexe comigo, mexe poderosamente comigo, porque é um salmo de confissão de pecado, de quebrantamento, onde Davi está expondo a sua fraqueza. Davi está dizendo, eu nasci no pecado, eu fui gerado no pecado. E ele confessa seu pecado, e ele está nesse momento, até que chega o versículo 12. Salmo 51, 12. E aqui é que eu quero te ajudar a entender esse negócio. Diz assim, restaura-me a alegria da tua salvação e me sustente com um espírito voluntário. Restaura-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Sabe o que Davi está dizendo? Eu pequei porque perdi a alegria da tua salvação. E também porque deixei de ser voluntário. Deixei de estar trabalhando. Deixei de ser esse servo. E ele está clamando a Deus, Senhor, me devolve a alegria. Porque a alegria da salvação vai me manter de pé espiritualmente. E mais do que isso, me sustém com o espírito voluntário. Verso 13, desculpa. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Está vendo por que ele quer continuar com o espírito voluntário? Porque ele quer continuar a ver pessoas se arrependendo. O sonho de todo servo de Jesus Cristo, meus amados, é ver pessoas sendo salvas. O desejo de toda pessoa cheia do Espírito Santo é ver pessoas sendo salvas. O meu medo é a gente ser escravo do conceito. Porque o conceito missão parece um negócio assim, teologicamente profundo, teologicamente extraordinário. E vou dizer para vocês, eu sou apaixonado por teologia, estudioso de teologia, não largo mão de estudar, não estou pedindo para você parar de estudar.
O que eu estou dizendo é o seguinte, que teologia sem paixão de nada serve. Eu não consigo ser um missionário aqui em São Sebastião do Paraíso sem paixão do Espírito Santo. Eu disse para vocês que há um mês atrás, o Espírito Santo veio sobre mim. Há 2 semanas atrás, o Senhor levou o meu cunhado num acidente trágico na estrada. Uma roda soltou de um caminhão, bateu nele de moto e ele faleceu com 31 anos de idade. Fazem 2, 3 semanas agora que nós enterramos o meu cunhado. E vou dizer para vocês, eu estou vivendo um luto terrível. A saudade me machuca, dói, quantas vezes me pego chorando. Mas vou dizer a vocês, meus amados, sabe qual é o meu consolo? O meu espírito continua voluntário. Eu quero continuar servindo a obra de Deus. E o que é servir a obra de Deus? É ganhar mais um para Jesus, é salvar mais um, é tirar mais um das trevas, é ser usado por Deus para impactar a vida de alguém. Não é a perda do meu cunhado que vai me fazer definhar na fé. Pelo contrário, eu estou inspirado. A única alegria que eu tenho na vida é a alegria da salvação. Eu quero continuar fazendo a obra de Deus. Meus amados, em nome de Jesus, saia da inércia, saia do movimento automático e peça para Deus, Deus, restaura a alegria da tua salvação em minha vida e sustenta em mim um espírito voluntário. Eu quero continuar tua obra. Eu sou teu servo, eis-me aqui. O Senhor precisa de alguém, eis-me aqui. Mas o verso anterior, que eu deixei por último intencionalmente, que é o verso 11, é o início dessa oração, onde o Davi diz: não me expulse da tua presença e não aparte de mim o teu Espírito Santo. O que Davi está dizendo é: a presença do Espírito Santo produz em mim a alegria da salvação, espírito voluntário que me faz pregar o Evangelho aos pecadores e eles se converterão a ti. Querido, sabe o que tem que impulsionar a tua busca por um novo batismo de fogo em sua vida? Eu quero que você se imagine pregando aí na redondeza da sua casa, para a sua vizinhança. E eu quero que você se imagine no meio de um mover do Espírito Santo tão poderoso, que você vai ver as pessoas se arrependendo dos seus pecados. E você vai ver as pessoas buscando a vida de Deus que está na sua vida. É para isso que você foi cheio do Espírito Santo. É para isso que o Espírito Santo tocou tua vida. É para isso que o Espírito Santo te batizou, te deu as línguas estranhas, te deu as línguas de mistério. Sabe por quê? Para usar a tua vida. E você precisa orar a Deus: Senhor, não aparte de mim o teu Espírito. Não aparte de mim o mover do teu Espírito. Não aparte de mim. Eu preciso me manter com um espírito voluntário. Eu preciso me manter na alegria da tua salvação. E aí sim as pessoas vão se converter. As pessoas não vão se converter se você chegar para pregar para elas com cara de morte, com cara de enterro. Elas não vão se converter. Elas vão se converter quando encontrar você cheio do Espírito Santo, cheio da alegria da salvação, um espírito voluntarioso, não indo por obrigação. Deixa eu ir lá evangelizar, porque o pastor Carlos e os pastores dessa igreja me obrigaram a abrir uma célula, eu não aguento mais usar um celular. Essa cara de nojo que você faz, transfere nojo para os outros, e ninguém vai querer servir o Jesus nojento que você concebeu na tua cabeça. Porque a alegria da salvação é que vai contagiar as pessoas em volta, e elas vão querer andar perto de você. E elas vão querer ser salvas pelo Jesus que você serve, porque o Jesus que você serve é o Jesus da alegria. A unção de Jesus é a unção de alegria. A unção de Jesus é a unção de alegria. Salmo 45 nos ensina isso. Ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros.
Jesus é aquele noivo que está esperando o casamento 24 horas por dia. Eu me lembro de quando eu estava esperando o meu casamento. Que alegria estava dentro do meu coração, esperando pela minha amada. Que alegria! Essa é a alegria que está no coração de Jesus, esperando pela sua amada. Meus amados, onde está a alegria da tua salvação? Onde está o espírito voluntário? O desejo de servir, o eis-me aqui. E tudo isso vem com o toque do Espírito Santo. O mover de Deus, que vai levar você a ser uma testemunha, só vem quando você está cheio do Espírito Santo. Sabe por que talvez você não está ganhando almas para Jesus? E a tristeza entrou em você, e você não tem mais alegria em servir, você está precisando ser renovado. E você precisa buscar essa renovação. E essa é a minha proposta para vocês aqui nessa noite de terça-feira, em um congresso tão maravilhoso sobre missões. Sabe o que você precisa? Ser alguém cheio do Espírito Santo. Ser alguém marcado pelo Espírito Santo. E a marca de alguém cheio do Espírito Santo é ser testemunho. E aí você pode me dizer muitas coisas. Você pode dizer assim, pastor, eu tenho um problema sério, eu sou tímido, eu não consigo falar de Jesus. Eu sou tímido. Eu não consigo. E essa é a sua desculpa. Essa é a deixa que você tem para buscar mais de Deus em sua vida. Porque Deus vai usar os tímidos nesse tempo. Deus vai usar aqueles que não sabem nem como falar. E às vezes, para ganhar alguém para Jesus, você não precisa falar nada. Você só precisa servir. Eu estava ouvindo ontem um pedacinho do testemunho dos nossos irmãos e eu fiquei emocionado de ver que eles começaram a servir crianças e eles amam servir crianças. E que coisa mais linda! Ah, mas precisa ser uma igreja de adultos? Precisa ter uma igreja estabelecida? Não! Você precisa cumprir o teu chamado de testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E essa unção é que vai te respaldar. Eu quero aqui te garantir que a unção de Deus vai te respaldar diante da próxima pessoa que você pregar sobre Jesus Cristo. Eu quero te garantir que o poder de Deus vai ser o respaldo da sua vida. E é esse texto que eu reservei para o final, 1 Samuel 10, 7. 1 Samuel 10, 7. Quando Saul foi ungido rei, ele recebe uma palavra maravilhosa. Que esse, para mim, é o texto que demonstra o respaldo de Deus. Uma pessoa ungida é uma pessoa respaldada por Deus. O que é respaldo? Deus garante que estará contigo. Deus garante que Ele chancela as obras que você vai realizar em nome dEle. E, queridos, isso é poderoso. O que nós precisamos, de coração, o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo. E esse enchimento tem que fazer de mim, necessariamente, uma testemunha. Mas, pastor, eu não sou evangelista. Sim, você pode ser um pastor, mas um pastor é testemunha. O profeta é testemunha. O apóstolo é testemunha. Não precisa ser especificamente o evangelista para evangelizar. Basta ser cheio do Espírito Santo. E é isso que eu quero te incentivar. Eu quero que você prove isso na sua vida. Faça como o Charles Finney fazia, e vale muito a pena ler esse livro, Uma Vida Cheia do Espírito. Porque o Charles Finney, ele se desafia. Ele saía para a rua e falava, vamos ver se o poder de Deus está sobre mim. E ele ia pregar o evangelho. Então não dava certo, a pessoa não convertia, ele corria para o quarto de novo orar. E até que Deus não o tocasse, ele não sentisse o poder de Deus sobre ele,
Ele não saía de lá, de jejum, oração. E quando o toque de Deus vinha sobre ele, ele testava de novo. Ele falava, vamos ver se o poder de Deus está sobre mim. E ele pregava para a primeira pessoa que ele encontrava. E a pessoa se convertia. Então ele dizia, graças a Deus, a mão de Deus está sobre mim novamente. Queridos, nós precisamos buscar isso. Isso vai nos fazer orar mais. Isso vai nos fazer consagrar mais. Isso vai nos fazer buscar mais. Isso vai nos fazer sair da superfície. Porque a gente costuma receber os dons e a gente fica satisfeito com aquilo ali. E a gente não pergunta por que Deus me deu esse dom. Por quê? Esses dias um jovem chegou para mim e falou, estou buscando o dom de cura. E eu quero que Deus me use para curar. Eu falei, mas por que você quer o dom de cura? Ah, porque eu quero que Deus me use para curar. Eu falei, vamos entender o que é Deus me use para curar. Descreve para mim uma cena de Deus te usando. Ah, eu lá pregando no culto, a multidão. E falei, cara, eu acho que você está equivocado. Comece a sonhar com Deus te usando na farmácia, que é lá que tem muito doente buscando resposta. Começa a pensar em Deus te usando nas UTIs, nos hospitais. Se quer ver o dom de cura acontecendo, então peça a Deus que te dê autoridade para ter uma equipe de visitação hospitalar, onde você possa orar por mais enfermos, e aí você possa viver uma experiência assim. Porque Deus não vai te dar um dom para te promover, Deus vai te dar um dom para você amar mais e amar melhor as pessoas. Qual o melhor dom? O melhor dom é o dom que me faz servir melhor. O melhor dom é o dom que me faz amar mais as pessoas. Não é o dom que me faz aparecer mais. É o dom que me faz servir mais e melhor. Mas eu, sobrenatural, pastor, eu queria um ministério igual ao do Benihim, com roupa costurada com ouro. Não questiono isso, ele tem que usar porque Deus falou com ele. Mas eu quero te dizer que Deus quer te usar nos mínimos detalhes. Lá na fila do banco, no meio da rua. Deus quer te usar via internet, numa sala de reunião como essa. Deus quer despertar os dons. Agora, quando o dom vai fluir na tua vida? Quando o amor fluir da tua vida. Você nasceu para salvar pessoas. E o texto de 1 Samuel 10:7 diz assim, será que quando esses sinais chegarem a ti, e tinha vários sinais aqui, Samuel falou que ia descer uma companhia de profetas profetizando e tocando instrumentos, aí ele disse que esses profetas orariam por Saul, e Saul oraria junto com eles, e profetizaria com eles, e naquele momento seria transformado em outro homem. Então aí ele diz, será que quando esses sinais chegarem a ti, farás tudo o que a ocasião te pedir, pois Deus está contigo. A partir desse momento, mas não é perigoso, pastor? Um dos sinais era que Deus mudaria o coração de Saul. E de fato mudou. E aí Deus pode respaldá-lo. A unção te respalda. A unção é esse poder de Deus que te respalda. Você vai falar de Jesus e o poder de Deus vai te respaldar. É disso que nós estamos falando. Meus amados, ser um missionário é um desafio. É um desafio poderoso. Vou falar para vocês, tem dia que a gente acorda preocupado. Porque nós estamos lidando com gente, nós estamos lidando com pessoas, mas é um desafio impossível se não for debaixo do poder de Deus. Se não for respaldado pela unção divina, não dá para fazer missões. Não dá. Nós podemos tentar convencer seus pastores a investirem mais nisso. Nós podemos fazer de tudo, mas se você não é uma pessoa de oração, se você não é uma pessoa evangelista, se você não é uma pessoa que ama o poder de Deus, não se aventure, você vai se frustrar. E mais uma vez, para terminar e a gente partir para as perguntas. O que é poder de Deus? Eu tomei emprestado isso do Finney, do livro Uma Vida Cheia do Espírito. Ser cheio do poder de Deus é ter em você o poder de Deus que te faça falar de Jesus para as pessoas e elas serem convencidas dos seus pecados e se arrependerem. Essa é a prova cabal
que nós estamos cheios do Espírito Santo é que nós nos tornamos testemunhas eficazes do poder de Deus. Eu estou testemunhando aqui o quanto o carisma ajuda a atrair pessoas. Deus me deu um certo carisma. Para alguns eu sou difícil, para outros eu sou carismático. Mas o nível de carisma que Deus me deu está atraindo gente. E eu vejo que tem gente dentro da minha igreja aqui que veio porque gostou de mim. Mas chega um momento, meus amados, que o meu carisma não pode transformar a vida de ninguém. Eu estou com discípulos aqui lutando contra o crack, lutando contra o pecado, lutando contra a pornografia, lutando contra como chama, o pó, a cocaína, seriamente. E sabe o que o meu carisma pode fazer por eles? Nada. Ou Deus os toca e os transforma, ou isso não vai dar em nada. Nós precisamos de uma experiência real, poderosa, com o Espírito Santo. E é esse o meu encorajamento essa noite para cada um de vocês. Que vocês desejem ainda mais serem pessoas cheias do Espírito Santo. Serem marcados. Jovens, meus amados jovens que estão me ouvindo, nós temos muitas almas para ganhar, meus jovens. Tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente indo para o inferno. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cara. É urgente, não é diversão. Não é legal. É muito bom, a alma gosta, mas é urgente. E você não tem que ser cheio do Espírito Santo para ficar feliz. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para ser uma testemunha que funcione. E é esse o meu encorajamento. Por favor, faça parte desse exército de pregadores, evangelistas. Se você está numa célula, vai evangelizar seu bairro. Se você é discípulo, encoraja teu discipulador, teu líder. Vamos evangelizar, nós precisamos de um derramar. E não faça isso sem antes viverem uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E depois que ele te tocar, faça que nem Finney. Vamos ver como é que é, se está funcionando mesmo. Pregue o evangelho e você vai ver. Deus vai respaldar você e vocês vão viver uma colheita maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para as perguntas. O que vocês têm aí de dúvida? Antes das perguntas, nós estamos querendo mandar um abração para a Vanessa. Né, Vanessa? Deus abençoe vocês aí. Ontem eles foram maravilhosos, né? Amém. A experiência que eles participaram conosco, compartilharam. Então, Deus abençoe vocês, viu? E Amém. tem também um outro casal, deixa eu ver se está aqui ainda. Cadê o pastor Luizinho, que é o pai do Everton? Cadê você? Está aqui, ó. Abre sua câmera aí, Luizinho, você e a Ruth. Cadê o Luizinho? Então, mas ele precisa abrir a câmera, né? Ah, tá aí, Luizinho. Ô, Luizinho, vem aqui pertinho da câmera, você e a Ruth. Aí, você. Vem pertinho, eu quero que o pessoal veja o rostinho de vocês aí. Então, estão aí os pais desse menino, né? Do Everton, dessa pérola de grande valor que o Senhor está lapidando. Né? E Amém. Eu queria que o Francisco abrisse o microfone um pouquinho para o Luizinho, para a Ruth, né? Para eles darem uma saudação para nós. Eu estou colocando aqui para eles desmutar, mas eles têm que aceitarem lá. Aceita aí, Luizinho. Vai abrir o seu microfone, você dá um oi para a turma aí. Pronto. Pode falar. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia, ouvindo essa palavra, né? A gente, como o Everton falou, né, a gente está passando por um tempo difícil na nossa vida, mas Deus é conosco, Deus tem nos sustentado nesses dias. Com a nossa igreja aqui, uma igreja na qual estamos aqui já há 13 para 14 anos, e Deus tem nos abençoado, né? E temos visto aí o fruto aí, que é o Everton, fruto nosso, né?
Eu quero agradecer o Carlos, a Priscila, por vocês estar dando essa oportunidade para ele estar aí. E nós precisamos da oração de vocês. Precisamos muito da oração, porque quem já passou por isso sabe, a gente tem que sepultar um filho não é fácil. E aí a gente recebeu em casa de volta a nossa filha, que é uma criança, ainda tem 26 anos, e trouxe um bebezinho, né, para a gente, nosso, que era dentro de casa já, né, um bebezinho de 2 aninhos. Então hoje nós estamos assim, precisamos das orações de vocês. Nós estamos aqui para agradecer, e tudo isso que nós temos ouvido tem nos dado força e graça para continuar. Temos uma igreja linda aqui, uma igreja que nos ama, uma igreja que tem sido uma conosco. No meio de tanta, né, luta que estão passando esses dias, a nossa cidade, uma cidade pequena, de 16 mil habitantes, mas nós estamos com um número muito grande de pessoas contaminadas. Entendeu? Na igreja, graças a Deus, até o momento nós temos uma pessoa só, uma irmã que foi contaminada, e Deus tem nos guardado. Mas nós precisamos de muita oração. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês. O Carlos, todos os irmãos aí, um beijão. Amém. Amamos vocês e contamos com o coração de vocês. Amém. Eu vou pedir para o Marcelo, nosso Marcelo aqui, nosso pastor Marcelo, fazer uma oração pelo Luizinho, pela família, né? Uma perda difícil, um momento difícil. Está dando para ouvir bem, Marcelo? Orar por eles, para que o Espírito Santo continue trabalhando, né? Consolando, porque o Espírito Santo é o que nos consola, né? Vou pedir para o Marcelo fazer essa oração pelo Luizinho, pela Ruth, por toda a família, né? Pela esposa. Amém. Oh Deus, nós oramos, Senhor, nesse momento, como a igreja do Senhor aqui reunida, Pai. Não somos só Araraquara, somos membros da tua casa, da tua família, de várias cidades. E unimos agora a nossa fé, Senhor, o nosso coração, pela vida do pastor Luizinho, sua esposa, Senhor, o Everton, toda a família, sua filha, meu Deus, a neta. Pai querido, entra, Senhor, com teu consolo. Eu sei que nós sabemos que o Senhor já está consolando, trabalhando, Deus, mas o nosso coração é sempre um coração, Pai amado, que sofre demais nessas horas, nas horas das perdas, Senhor. E nós precisamos que o Senhor se aproxime ainda mais da vida deles, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Reanima, Senhor, Pai. Restaura, Senhor, meu Deus, a alegria, Senhor. E essa igreja aqui, como o próprio pastor Luizinho disse, Senhor, que está apoiando, fortalece ainda mais os laços, Senhor, meu Deus, de amizade, de paternidade, de filiação, Senhor, meu Deus, dessa igreja com o teu filho, Deus, para que realmente ela possa ser um ambiente de consolo, um ambiente de paz para esta família, Senhor. Nós pedimos que o teu consolo, a tua alegria, a tua força esteja com eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amamos vocês, Luizinho, Ruth. Nós também, obrigado. Nós é que queremos agradecer, né, pela vida do Everton. Né? Ele já faz parte da nossa família, né, Colheita, e a gente não vai dar sossego para ele. Está sempre chamando ele. Né? Então, Deus abençoe vocês, e assim que for possível, a gente vai até vocês aí para estar junto. Saudade, Cristina! Deus abençoe também. Deus abençoe. Amém. Vem a hora que vocês quiserem, viu? Pode vir, estamos esperando vocês aqui. Tá bom, Luizinho. Então, continua com a gente aí, que agora tem as perguntas que a Priscila vai falar, que o pessoal fez, né? A Priscila vai fazer para o Everton as perguntas. Everton, você falou que quando foi batizado com o Espírito Santo, você não tinha o foco de ganhar almas. Em que momento que você passou a ter esse foco nas almas, né? E como que foi esse processo? Precisa abrir o som dele. Tá mudo, estou mandando solicitação, você tem que aceitar. Pronto, deu certo. Agora foi. Eu estava apertando errado. Queridos, foi a cultura da nossa igreja. Não sei se todos vocês estão familiarizados com a cultura da comunidade em Ribeirão Preto, mas a comunidade em Ribeirão Preto é uma igreja evangelista, né?
E a minha experiência com o Espírito Santo foi no encontro com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos de idade. E vocês que já foram para o encontro já devem lembrar, né? O encontro tem todo esse processo. Inclusive, a palavra, logo após ser cheio do Espírito Santo, diz respeito à visão. E essa visão celular entrou dentro do meu DNA. E ali eu vivi um tempo, depois do meu encontro, apaixonado pelas línguas, né? Eu me lembro que foi em Itupeva o meu encontro. Foi maravilhoso. E eu voltei de Itupeva até Ribeirão Preto orando em línguas, feliz da vida. Com 11 anos de idade, gente, pensa que diversão que não foi para mim. Eu me divirto hoje orando em línguas e falo isso com todo temor, tá bom? Para mim, orar em línguas é a coisa mais gostosa do mundo, porque põe minha cabeça de ponta cabeça. É muito bom. Amo fazer isso, porque confronta a minha mentalidade natural. Enfim, ali foi uma experiência extraordinária. Mas depois eu comecei a viver vida de igreja, e a cultura do ambiente me fez desejar isso. E aí começou a acontecer vários milagres. O Vini está aí online aí com a gente. Ele viveu uma parte disso. Deus me deu muita graça para formar pessoas, para formar... foi graça divina de formar vários discípulos. E aí a gente começou a fazer evento de colheita. Eu não sei se vocês trabalham com todo esse processo dentro da célula, mas, por exemplo, aqui em Paraíso nós estamos fazendo isso já. Todo mês tem um evento de colheita, todo mês. Agora nós vamos começar a fazer online os eventos de colheita por causa da pandemia. Mas todo mês tem evento de colheita. Toda reunião de célula tem uma cadeira vazia para você orar por alguém que não está ali. Cada um dos membros da célula estão orando por 3 em toda reunião de célula. Então, toda vez que eu chego na célula, chegou um novo convertido, ele voltou semana que vem, eu já estou pedindo para ele uma lista de 3 para nós orar na célula. Então, oração por 3, isso tudo fez parte da minha cultura. E aí eu comecei a me aprofundar na vida no Espírito, oração em línguas, dons espirituais, e a coisa foi começando a crescer, e aí multiplicou quando eu comecei a me tornar de fato um evangelista. Então, a cultura de evangelismo faz muito bem para a gente assumir, de fato, esse ide de Jesus que vem no pacote inteiro, né? Você é cheio do Espírito Santo, você virou uma testemunha. É só começar a testemunhar. E eu ganhei coragem com a célula. Foi isso que aconteceu. Amém. Quais os maiores desafios em plantar uma igreja? Meu Deus, eu falei, acho que no meio da palavra, o maior desafio não é nem atrair pessoas. Porque isso a gente consegue fazer com um bom almoço, um belo churrasco, você atrai as pessoas. O maior desafio é encarar o problema das pessoas tal como ele é. Por exemplo, uma pessoa que está lutando contra o vício do cigarro. É uma luta tão difícil, meus amados. Eu não sei se vocês já tiveram que lutar contra isso ou se tem discípulos que lutam contra isso. Esse é o maior desafio, porque você fica impotente. Todos os conselhos são nulos se Deus não fizer uma obra. Isso eu estou falando do cigarro, fora a prostituição, fora a vida de pecado antiga. Ou Deus faz alguma coisa, ou não dá para continuar. Então, para mim, o maior desafio é ter fé que Deus pode mudar a vida das pessoas. Esse, para mim, tem sido um grande desafio e tem me feito orar horas e horas por dia, porque tem uma obra que eu não posso fazer, que só Deus pode. Isso que eu preguei para vocês é o que eu estou vivendo aqui, na real. Eu preciso de um mover do Espírito no meio da igreja, senão tudo que eu faço é vazio, não funciona, não adianta nada. Que nem eu falei, eu amo a visão celular, mas o método não salva ninguém. A gente pode colocar um pecador amanhã, enviar ele como 12 no processo do ganhar, consolidar, discipular, enviar, e a gente corre um perigo do mecanismo atrapalhar o processo. Por isso que o Espírito Santo tem que estar no meio de tudo isso. Eu amo a visão cheia do Espírito Santo como ferramenta, é maravilhoso. Para mim, esse é o maior desafio. Não trocar a unção pelo mecanismo, porque isso é perigoso. Amém. Você se sentiu pressionado por ser a 4ª geração de plantadores de igreja?
Nunca, acredita? Nunca. Eu já ouvi uma palavra de um pregador que é difícil ser Jacó, né? É filho de Isaac e neto de Abraão. Nunca. Sempre para mim foi inspirador. Tanto é que meu avô abriu 72 igrejas. Meu avô. Foi um plantador de igreja. Eu estou abrindo minha primeira, gente. Eu tenho ainda pelo menos 71 igrejas para abrir na minha vida. Para eu honrar a unção do meu avô. E eu sei que eu não vou fazer isso sozinho, eu preciso de discípulos. Mas nunca me pressionou, não. Sempre me inspirou. Nunca tive nenhuma cobrança quanto a isso, não. Amém, amém. Glória a Deus. Qual foi, algumas perguntas têm alguma coisa assim em comum, mas é um ponto diferente, né? Então, qual foi a maior experiência que você teve na sua vida missionária? Eita, maior experiência espiritual, né? Vamos falar assim? Sim. Foi, tem várias, mas teve uma que marcou. Quando a gente estava decidindo vir para cá, a gente estava numa revisão em Ribeirão Preto. Deus estava falando com a gente, eu estava morando com os meus pais lá em Altinópolis, servindo numa igreja que já funcionava. E Deus falou comigo numa palavra. Na próxima palavra, Deus falou com minha esposa. Nós choramos muito. E aí nós pedimos uma confirmação. De sábado para domingo, ela voltou para Paraíso para cuidar das ovelhas e eu fiquei lá. Porque aqui, como casal, ela é a mente racional, que cuida da casa, ela é a Marta, não que foge de Jesus, mas que ajeita tudo. E eu sou a Maria, que babo nos pés de Jesus e não quero organizar nada, sabe? Deus faz a coisa certinha. E aí ela veio para arrumar as coisas aqui em Paraíso e eu fiquei lá aos pés de Jesus, aguardando. E lá teve um momento profético. O pastor Danilo liberou os pastores para sair orando pela igreja. E veio um baianinho arretado, que até hoje eu não sei quem é o baianinho que orou por mim. Gente do céu, aquele homem orou em línguas, orou em línguas, orou em línguas. Ele botou a mão no meu peito e ele falou, por que não? Essa frase está tatuada nos meus ossos. Por que não? Toda vez que eu vou para algo grande aqui em Paraíso, essa palavra explode dentro de mim. Por que não? Por que não? Então, assim, eu sou muito adepto. Se Deus está falando algo, Ele vai liberar uma palavra. E Ele pode usar homens de Deus para isso. Depois confirmei com meu pai abençoou e falou, é isso mesmo, estamos juntos, a palavra é de Deus. Tanto é que eu não sei o nome do homem de Deus que orou por mim, eu não lembro da cara dele, eu só lembro do impacto da pergunta, por que não? E aquilo me deu abriu um mapa, sabe? De possibilidades, e eu estou vivendo isso até hoje aqui, graças a Deus. Amém, amém. Você disse que o maior evangelismo que irei fazer é salvar as pessoas que estão dentro do meu barco. Como funciona quando você tem uma bagagem de erros, mas agora quer começar a fazer diferente e não te levam a sério? É aí que fica bom, porque você vai poder mostrar o antes e depois. Ah, mas eu era crente e dei mau testemunho. Esse é o testemunho. Deus me tocou, eu fui transformado, eu contava piada suja e não conto mais. Eu andava na roda que não devia e não ando mais. Eu adulterava e não adultero mais. Jesus mudou minha vida. Isso vai transformar a vida das pessoas. Seja encorajado, não envergonhado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que pelos assuntos, né, que foram agrupados, acho que é isso mesmo, né, Cristian? Só essas. Uhum. Amém. Amém. Então, Glória a Deus. Se alguém quiser falar alguma coisa com relação ao que nós ouvimos hoje, pode levantar a mão, né? Que o Francisco libera o seu microfone lá para você, ou dar um testemunho rápido, ou dar a sua impressão sobre esse encontro que nós tivemos hoje. Eu preciso... o Francisco vira a página aí, Francisco, são 2 páginas, né? No note, você vê se tem alguém com a mão levantada. Então, amém. Ninguém levantou a mão. A gente vai ficando por aqui, né, Everton? Amém, gente. Amém. Glória a Deus pela sua vida, né? Pela vida do casal, Vanessa e
Juste, né? Amém. Foi uma bênção ontem, né? Fui muito edificado. São experiências diferentes, né? São pontos de vistas que um complementa o outro, né? Então são frentes diferentes, mas com o mesmo objetivo, que é ganhar vidas, né? Para Jesus. Eu acompanhei ontem, ele lançou toda a base. Eu falei, agora eu construo em cima. Amém. Glória a Deus. Amém. Foi mesmo. Tremendo isso. Glória a Deus. Então, agradecer a participação de todos hoje, né? E amanhã nós estamos de volta aí. Né? Amém, eu estou aqui também. Isso, nós convidamos o Luizinho também, Luizinho, para estar com a gente amanhã, se for possível, né? Já que você não vai fazer nada em casa à noite, amanhã, tem culto online amanhã. Isso. Então, amém, gente. Olha, fiquem com Deus, né? Amém. Fiquem na paz e até amanhã. Se Jesus não voltar essa noite, amanhã a gente Eu posso fazer um pedido para vocês? Com certeza. 1 horinha com Jesus, gente. 1 hora com Jesus por dia. Vai transformar a tua vida para sempre. 1 hora, tá bom? Separe isso para Deus e deixa Deus fazer. Deus vai fazer de você um missionário. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, até amanhã, meus irmãos. Até amanhã. Beijo grande. Até amanhã, gente. Até. Não esqueçam, 8 horas da noite, a gente vai estar mandando o link. Amanhã também a gente vai transmitir no YouTube, certo? A gente vai abrir para a igreja, né? E que vocês ainda estejam empolgados. Tem muita coisa ainda que Deus quer falar. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.